No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu recebo uma cearense de Hidrolândia, que está completando 8 anos de carreira como escritora. Hoje eu converso com Simone Pérez. Minha querida, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Você está lançando um livro, Nada Além de Nós. Me conta um pouco sobre esse projeto. Nada além de nós. Eu escrevi há bastante tempo já. E aí resolvi lançar o físico. Eu lancei o e-book no ano passado, aí nesse ano eu lancei o físico. Fala sobre empoderamento feminino. É uma história que se passa no Nordeste, que é em Recife, e também, também leva para o Rio de Janeiro, então tem essa conexão aí de estados. E é uma história que vai falar sobre a mulher, né? As causas sociais que as mulheres sofrem, como abuso, assédio e empoderamento feminino. E maternidade, que é o tema principal da história. Maravilhoso. Você está no Ceará, não é isso? Sim, eu moro em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. Mas por que a história passa em Pernambuco? Porque eu queria começar no carnaval. E o Pernambuco tem a questão do frevo, e a história que começa em véspera de carnaval, bem no início. Aí eu Essa é uma queria algo. história verídica ou você criou? Ou fictícia, né? Como se diz. É fictícia. Sempre fictícia. Esse livro ele foi lançado na Livraria Leitura no Shopping Guatemi, em Fortaleza, não foi? Uhum, exatamente. Como foi essa tarde de autógrafos? Como foi a recepção do público? Foi muito boa. Foi assim, fiquei muito feliz. As pessoas foram, fizeram perguntas, realmente participaram do evento. Eu fiquei assim muito feliz, fiquei agraciada. Eu me senti foi gratificante, né? Por tudo que eu escrevi, para a mensagem que eu queria passar, né, para os leitores. E acredito que foi um dia para passar a mensagem, que realmente deu certo. Maravilha. E como surgiu a ideia para escrever esse livro? Primeiro veio o e-book e agora o livro impresso. A ideia, eu queria falar sobre maternidade, mas eu queria abordar alguns problemas femininos, né? Então, assim, eu pensei em vários problemas que eu poderia correlacionar com a maternidade, e aí fui juntando, né, costurando todos aqueles conflitos que poderiam se interligar na história. Mas tudo surgiu na questão da maternidade. Eu ainda não, na época, eu não tinha filho ainda, eu também estava com aquela ideia de querer ser mãe, viver a maternidade, e o livro também me ajudou, né, de uma certa forma. Foi um Aí, quando você fez o e-book, tem quanto tempo mais ou menos que ele foi lançado? Foi um ano, um Um ano. ano. O De lá para e-book, cá, né? teve alguma modificação no livro? Não. É o mesmo formato, é a mesma história, sem É a mesma alterações. história. Sem alterações. Só mudei a questão na forma, diagramação, algumas coisas, mas o resto é tudo igual. E por quê? Assim, hoje é tudo tão moderno. Eu acho o e-book bem interessante, né? Bem prático. E por que você sentiu a necessidade de lançar ele também na forma física, Porque impresso? porque eu queria sentir o livro, eu acho lindo, assim, né? O livro O cheirinho do impresso. papel, né? É, é bonito, assim, achei. Não, eu queria lançar ele físico, porque exatamente tem a questão da textura, né? Sentir tudo, assim, a história. E E, ficou lindo. Ficou lindo o é, livro, maravilhoso. exatamente. Eu amei também o resultado. Uma produção independente, então eu mesmo fiz todo o trabalho. Nossa, foi você que. Não tem nenhuma editora Não, assim, patrocinando o livro, não, nada? editora não. O trabalho, eu digo assim, assim, a ideia, né? Mas tem o capista, tem o diagramador, tem as pessoas por fora, assim, mas Ah, como se fosse a minha própria, assim, fiz a gestão, né? Da questão da impressão, de tudo, nesse sentido, assim, como se eu fosse a editora, mas não tem nem editora com esse livro, não. você cuidou dos mínimos detalhes do livro. Foi, exatamente. De quem foi a ideia dessa capa? A De quem capa, é a capa, o diagramador?
A ideia, eu dei a ideia para ele porque eu queria a cena do livro, né? Eu queria uma mulher com a criança e o canguru. Inclusive, eu enviei fotos para ele, dando a ideia, né? Aí ele só aproveitou, viu as fotos que eu enviei e fez a ideia que realmente que eu imaginava. Ele conseguiu tirar. A ideia assim saiu. Essa é uma cena que tá dentro do livro, então a capa é um spoiler. Maravilha. E tem imagens também dentro do livro, fora essa que você está Tem, mostrando? né, tem assim, né, tem umas imagens assim bem delicadas, bem delicadas. Assim. Belíssimo o livro. Uhum. E as pessoas que já leram o seu livro, o que é que elas comentam? Assim, elas realmente dão. Eu recebi muitas mensagens positivas, a questão do empoderamento feminino. A ideia que eu quis passar realmente foi as mensagens que eu recebi lá na Amazon. Exatamente como eu imaginava, assim. Eu quero passar essa mensagem, foi as mensagens que eu recebi lá. Foram Maravilha. muito E seu positivas. público ele é mais feminino ou masculino? Mais feminino, para esse livro aqui é. Acho que masculino também pode ler. Eu acho que um homem também pode ler, mas é um público mais feminino. Maravilha. E quando a arte entrou na sua vida? Quando você, em que momento da vida, se descobriu escritora? Em 2017, faz tempo. Eu Faz tive um um sonho, tempinho. eu tive uns sonhos, e aí eu sou muito ligada nos sonhos, né? Aí, a partir do sonho, eu escrevi um livro, que é o meu primeiro livro, que é O Que Eu Vi no Seu Olhar, que é um romance que fala de sonhos, conexão, assim, é romântica, né? Mais pro lado romântico, mas fala de sonhos, onde os sonhos se conectavam aos personagens. E aí foi onde iniciou a minha ideia, né? Eu me inseri na questão da escrita, assim, de uma forma mais. Mas você sonhou e escreveu o sonho, eu não entendi. Pô, como é que veio essa ideia? Porque você foi dormir normalmente e teve um sonho, não Eu é? tive vários sonhos. Na verdade, eu passei uma semana sonhando. Aí eu acordava Certo. com aquela ideia. Escreve um livro, escreve um livro. Todo dia eu acordava, uma semana com aquela ideia. Escreve um livro. Aí eu pensei assim, será que eu vou conseguir escrever um livro? Não sei se eu consigo escrever um livro. Aí até que eu, não, hoje eu vou escrever. Aí eu comecei. Só fiz começar. Sem E saber antes assim desse muita coisa. momento, dessa semana de sonhos, você nunca tinha escrito nada, nenhum poema, nada assim, com essa intenção? Não, nada. Nunca. Maravilha. Foi só assim, é, só veio a história e eu escrevi 2 livros. Só na intuição mesmo. É, Eu na vou escrever intuição. um livro e saiu. Foi, saiu 2. Depois desse momento aí que você sonhou essa semana, em quanto tempo saiu o primeiro livro? Você lançou o seu primeiro? Foi, acho que foi 6 meses. 3 meses eu escrevi, 6 meses eu. Acho que foi. Se eu não estiver Foi enganada. rápido, foi rápido. Foi, eu escrevi, a história tava toda prontinha, assim, na minha cabeça, né? Eu só passei pro computador e. Que maravilha! E qual foi a reação da sua família? Porque até então não existia, você não era escritora, ninguém sabia na família que você escrevia. Aí de repente você disse: vou lançar um livro. Qual foi a reação deles? Acharam estranho. Como assim lançar um livro, né? Será que ela tá normal? Você Acharam estranho. escreve, né? A pergunta, e você escreve? Como é que pode? E aí eu resolvi, lancei. Foi na editora, foi para uma editora, né, nesse caso aí. E qual foi a reação deles quando eles pegaram o seu livro, o primeiro livro lançado? Ah, ficaram felizes. Minha mãe ficou muito feliz, né? Essa sensação, acredito que boa. Foi muito Com gratificante. certeza. E como ficou o seu coraçãozinho ao lançar o Aí eu, primeiro livro? aí eu fiquei assim, como se eu tivesse feito algo grandioso. Nossa, escrevi um livro. Aquela sensação assim, nossa, fiquei encantada, assim. É um sonho realizado, né? Você sonhou a É, semana toda e disse: vou escrever um livro. Né? E tem muita gente que fica procrastinando, né? exatamente. depois eu faço, e você não. Você foi rápida. Em 6 meses o Eu livro já sou. estava pronto em suas mãos. É porque eu gosto assim, quando eu planejo mesmo, eu gosto de planejar e executar. Se eu colocar uma coisa na minha cabeça, tem que fazer. Gosto de executar.
E nesses 8 anos como escritora, você já tem quantos livros publicados? 5, alguns contos e 5 livros, se eu tiver. Acho que é 5. A pessoa perdeu as contas, mas é 5. Que maravilha! E normalmente de onde vem a sua inspiração para escrever? É, a primeira inspiração veio dos sonhos, às vezes de alguns eventos cotidianos, o dia a dia. Alguém me contou uma história, eu pego e transformo a história em livro. É uma inspiração vem, né? A partir de uma pessoa, a partir de uma história que me contam. Por exemplo, eu tenho um livro chamado. É tipo, é quase uma noveleta, né? Ele é mais curtinho. As Faces do Amor. Uma vez o meu amigo me contou uma história e eu achei interessante, eu não vou transformar em um livro. E eu escrevi rapidinho, veio a inspiração, né? Lógico que a história que eu escrevi de forma diferente, né? Toda literária. E aí surgiu. Mas são romances? É, todos são romances. Sempre romances. Maravilhoso. Você já pensou em escrever para o público infantil também? Já pensei, mas ainda nunca esse plano ainda não executei. Mas pensei já. Já pensou em escrever um roteiro de filme? Uma peça de teatro? Ah, eu escrevi, inclusive, dentro desse livro tem uma peça de teatro. Dentro Olha que desse livro. maravilha. Um spoiler. Tem uma peça de teatro. É porque tem um teatro dentro do livro. Dentro da história tem um teatro. Ah, que Mas maravilha. Você eu não sei pensa se em um saiu dia, a peça. é, Hã? você pensa em um dia em trabalhar essa peça de teatro ou não? Vai deixar só no livro? Sei, posso até, quem sabe, né? Conversar com o pessoal que trabalha nessa área, pode ser uma ideia. É interessante. Mas em relação ao roteiro do filme que você falou, meu sonho é realmente escrever um roteiro. Eu fiz até alguns cursos de roteiro, e aí no momento é o meu tempo que dá muito corrido, mas eu tenho muita vontade de transformar meu livro em roteiro. É interessante. Porque agora, assim, roteiro de filme é uma coisa bem mais detalhada, né? E trabalhosa, né? É. Uma vez também eu tive a oportunidade de participar até de uma live com o Robert McKee, não sei se você conhece. Não Participei de uma foi. live dele lá nos Estados Unidos. É um roteirista aí, onde eu aprendi muita coisa com ele, sabe? E aí veio esse e-mail para mim com essa live dele. Aí, nossa, e ele é um dos roteiristas lá muito importante, né? Aí eu tive que participar, participei, aprendi muitas coisas. Principalmente, ele falava sobre love stories, né? A live dele era falar sobre histórias de amor. Como escrever história de amor, né? Tanto para a escrita como para o roteiro. E aí eu aproveitei as cenas que ele foi, né, desenvolvendo na live, que eu achei muito interessante. Pegar um assunto complexo, né, um assunto do dia a dia e transformar numa história onde tem história de amor, né, por exemplo, que é exatamente o que eu fiz aqui em Nada Além de Nós. Essa live dele foi muito importante para minha aprendizado, assim, na questão do romance, né. Maravilhoso, muito bom. E como você já tem essa noção, né, de um roteiro, né, para cinema, e já tem uma peça de teatro dentro desse novo livro que você fez, é interessante, sim, transformar ele em teatro, peça de teatro ou É, filme. Pode ser até um curta, né, que é uma coisa mais prática, mais rápida. uhum, É interessante. Quando você exatamente. vai escrever, você para, se concentra e diz, não, essa semana eu vou escrever. Ou não, vem do nada assim, a ideia. É, a ideia vem, sempre vem. Às vezes eu vou para o trabalho, a ideia vem, eu anoto. Aí na volta, quando eu chego em casa, eu só desenvolvo a ideia. Ela vem surgindo. É assim, eu não sento, pronto, vou sentar com a folha em branco. Não, a ideia vem antes. Quando ela vem, eu só planejar e desenvolver. Você não Lógico que a foca, cena né? Você não força a é, mente. Eu quero escrever, eu vou escrever. Não. não. A ideia vem sempre. Às vezes eu vou de Uber, né, pro trabalho, e aí vem sempre quando eu tô no carro, ouvindo a música. Aí vem, Maravilha. aí eu venho imaginando a cena, e a cena já vai toda. Aí quando eu chego em casa, eu só passo a cena que vem. É assim. Muito bom. Já pensou em trabalhar em outra área como artista? Eu gosto de canto. Eu sempre gosto de. Eu tô aprendendo até estudando algumas aulas de canto, porque é uma coisa que eu gosto muito.
Aí eu já estava pensando em fazer alguma Só que- coisa com a área da música, com a música. Mas como assim? Um livro com músicas Ah, ou não, assim, investir na carreira como cantora? não, eu como cantora, mas com, tipo assim, aprender mesmo para cantar no dia a dia, no evento familiar, mais ou menos nesse sentido. Só para os eventos familiares. É, e tem eventos maravilhosos, né? Tem vários tipos de, como que eu posso dizer, de vozes, de estilo musical, né? Tem para É, pode ser para casamento, o casamento, as músicas no casamento são belíssimas. exatamente. Eu gosto. Mas E qual no seria o clipe, seu estilo como cantora? eu gosto de MPB, Marisa Monte, essas músicas mais lenta, forró Muito das bom. antigas, forró das antigas. Eu gosto mais dessas músicas assim bem antigas. Música boa, né? Que as músicas de agora, sinceramente, não são nem Já vai. músicas. Eu não considero música. Eu gosto de música com letra, que você é como se fosse a música é uma poesia, né? Então, Com tem que sentir a certeza. poesia na música. Nessas suas poesias, você já tentou escrever uma música? Não, tá aí uma coisa que eu queria me desafiar. Até agora eu nunca escrevi uma música. Porque aí eu acho que é bem mais simples, né? Porque você já escreve poesias. Porque a Escrevo música é uma poesias, poesia. escrevo poesias, mas não é tanto quanto eu escrevo romance, né? Eu escrevo ali, porque poesia eu só escrevo se eu sentir. Para sair a poesia tem que ser uma coisa interna. Eu não sei escrever. Eu até participo da aula da Liz, né? Mas para escrever a poesia, desenvolver, tem que estar sentindo algo assim. Tem que vir lá de alguma sensação, um sentimento. Tudo tem que ser muito intenso. Eu disse, Simone, escreve para mim um poema. Ai, não Ou é assim escreve tão para fácil. mim uma peça de teatro. Pode ser que a peça de teatro, sim, pode ser um pouco mais tranquila para mim. Ou escreve para mim um poema. Você escreveria? É um pouco, eu acho mais fácil a dramatização. Mas eu escrevo um poema assim uma vez ou outra, mas não é tanto quanto uma dramatização. Para mim, eu já acho mais fácil. Dramatizar, né? Certeza. E nesses 8 anos como escritora, como você define o seu trabalho? Eu acho que eu defino como algo que me transformou, foi transformação para minha vida. É como se fosse uma transformação de dentro para fora. Eu consigo ter uma sensibilidade ainda maior, né, em relação à questão do outro, é, no ambiente de trabalho, por exemplo. Eu acho que eu desenvolvi essa sensibilidade muito grande com a escrita. E observar, quando alguém está próximo a mim, está sentindo alguma coisa, eu sei que aquela pessoa está bem ou não. Então, assim, eu consigo enxergar muitos detalhes que talvez antes eu não enxergasse. Porque realmente, para a gente construir os personagens, a gente tem que, né, desenvolver sentimentos, né, nos personagens, saber como é que ele tá ali naquele momento, naquela cena. Então, isso nos ajuda muito no dia a dia, acredito eu. Eu acho que então, quando você começou a escrever, você passou a ficar mais sensível, a Sim, observar mais o outro. exatamente. Fiquei muito sensível. Interessante, muito bom. Qual o seu signo? Gêmeos, Eita, o meu também é gêmeos. olha aí. Também sou muito observadora. Aham, Interessante. geminiana. Você já escreveu algum livro que depois você disse, não, desisto, rasgou e jogou fora? Já. Inclusive, a primeira versão desse livro aqui, eu escrevi, eu escrevi ele, a primeira versão e não gostei. Eu tive que reescrever tudo de novo. E por que você não gostou? Sei, porque não estava conectando, não estava passando a ideia que eu gostaria de passar, estava faltando alguma coisa. Eu li ele, não está dando certo. Então, eu vou refazer toda a história. Os personagens Nossa, estavam lá, vivendo outra história, outra vida, em outro lugar, em outra situação totalmente diferente. Só que eu não estava conectando. Eu não, vou ter que mudar. Eu vou ter que mudar tudo que eles vão viver e aí construir uma nova história a partir com eles. Então, foi isso. complicado, né? Começar tudo de novo, do começo. Mas é melhor do que ficar costurando. Às vezes, quando você acha, ai, não, vou refazer aqui, ai, vou tirar daqui, não. Não tá dando certo, é melhor fazer tudo de novo, do zero. Dá certo, Quando vai você dar. escreve logo no bruto, né, o seu texto, o seu livro, você pede para alguém ler e dar opinião antes de Sim, você lançar o livro? passou por várias leituras críticas antes de eu lançar.
vários mesmo. Né? A Laura Bacelar, não sei se você conhece, foi uma das primeiras leitoras críticas do meu livro. E aí ela foi o meu pontapé para continuidade. E alguma dos seus fãs, algum dos seus leitores, já chegaram a entrar em contato com você e dizer, Simone, essa história mudou a minha vida, essa história abriu meus olhos para alguma coisa, ou despertou em mim algum sentimento. Você já teve esse feedback das suas leitoras? Eu recebi, na verdade, uma mensagem aleatória assim. Um dia uma moça entrou no meu Instagram e disse assim: Olha, eu fico tão feliz por vocês, escritores que escrevem histórias, histórias que mudam a nossa vida. Eu recebi assim. Eu não sei por que ela falou comigo eu lembro demais ela falando. Fiquei tão feliz, eu não acho que eu tô no caminho certo. Vou continuar escrevendo. Porque a arte transforma, né? E é É, muito bom, né? exatamente. A sensação Uhum, de escutar esse retorno do leitor. exatamente. Você pensa assim, tem escritores que mudam muito deixa eu ver, de casa, tem escritores que viajam para ter novas ideias, né? Escrever as aventuras. Você pensa nisso também? Eu acho que as minhas aventuras eu consigo daqui de casa. Queria viajar para isso, mas quando vem a ideia, mesmo em casa dá certo. Esses 8 anos como escritora, se você pudesse voltar no tempo, qual o conselho que você daria para você lá atrás, quando estava começando a escrever o primeiro livro? O conselho que eu daria é que eu continuasse, que realmente eu não desistisse dos obstáculos que iam aparecer e que os livros com certeza iriam mudar a minha vida em todo sentido. Que eu ia ter mais confiança, que eu ia aprender muitas outras coisas que eu talvez, se eu não tivesse, assim, começado a escrever, eu talvez não teria desenvolvido em mim, né? A questão da confiança, a questão da conversação, de melhorar a linguagem, muitas outras coisas que eu acho que a escrita me ajudou. Acredito. E quais são os projetos para o futuro? Assim, Fora por tudo isso que enquanto, a gente já conversou. por enquanto eu não estou escrevendo nenhum livro, porque realmente o meu trabalho está me tirando muito tempo, mas futuramente irei escrever um livro que vai falar sobre amizade. Eu quero trazer a amizade de uma forma mais profunda, né? Não no sentido mais romântico. Meus livros sempre vai pro lado romântico, mas agora eu vou pro lado da amizade. Eu vou falar sobre amizade mesmo, assim, profundas, conexões profundas, nesse sentido. Quero muito falar um livro sobre isso, sobre amizade. Amizades que Maravilhoso, transformam, né? Amizades que transformam. verdade. Mas no momento que você está divulgando o livro, né, Nada Além de Nós, isso aí É, já gasta um pouquinho do seu tempo, não é? exatamente. Aí, mas não quero deixar de escrever, não. Eu sei que às vezes eu penso, acho que eu não vou escrever mais, não. Acho que tá bom, tá bom. Não, mas eu quero escrever só esse livro que eu tenho planejamento. Pelo menos esse daí eu quero escrever. Esse que eu Mas já essa tenho a ideia. inquietação é do escritor mesmo, do escritor, do É, artista. Ele não consegue parar, não é verdade? exatamente. Exatamente. E conta um fato curioso que aconteceu nesses 8 anos como escritora? Fato curioso em relação aos livros. Sim, Ixi, eu tô tentando lembrar alguma coisa curiosa. com o seu Deixa eu... contato, com os seus leitores, aconteceu algo assim curioso? Aconteceu, lembrei. Uma vez eu fui pro shopping, né, Iguatemi. Esse dia eu tava assim, nossa, acho que eu tava pensando, acho que eu não vou escrever. Eu tava exatamente com essa ideia na cabeça. Não, acho que eu tô tão cansada, acho que eu vou escrever mais, não. Aí eu comecei assim, começar a pensar, né? Óbvio, falar com Deus. Acho que eu não vou escrever mais, não. Pra que escrever? Eu fiquei pensando, faz algum sentido? É cansativo, tem que ter amor, né? Pra poder se dedicar na escrita. Aí, isso é um fato curiosíssimo, é uma coisa que realmente eu fiquei impressionada. Aí eu caminhando do shopping, eu tenho mania de olhar pra dentro das lojas, né? Das vitrines, assim, e eu passei em frente a uma barbearia infantil. Acho que era infantil. Quando eu olhei, tava o meu livro lá. Aí eu Eita, tomei um susto tão grande. Aí tinha acabado de pensar, né? Eu tava andando com meu esposo, com a minha filha, e pensando. Aí quando eu olhei, eu fiquei assim, fiquei em estado de choque. Tem até um vídeo no Instagram que eu postei. Aí eu, como é que pode? Aí eu entrei, conversei, de quem é aquele livro? Eu pensei, na verdade, chegou pedindo licença, de quem é esse livro aqui? É daquele rapaz ali, é seu! Ai, foi eu que escrevi esse livro. Aí
Aí eu até autografei pra ele. Aí ele estava passando por. Ele ganhou esse livro. Na verdade, eu tive contato com uma pessoa conhecida dele, né? E aí ele estava passando por uma situação e ele disse que o livro estava ajudando ele. Aí eu, que legal, eu autografei, que eu tinha autografado pro outro e autografei pra ele. Mas foi uma coincidência tão grande, né? Eu, na hora que eu ia passando o livro, tava lá, bem assim, assim, parecendo na vitrine. Eu achei muito incrível isso. Isso é um fato E qual foi a curiosíssimo. expressão dele quando você disse, foi eu que escrevi o livro? Aí ele ficou assim, né? Ficou sorrindo, assim, meio estranho. Aí eu, pô, eu que escrevi esse livro. Aí quando eu até olhei, né, vi a minha assinatura, ó, eu que assinei pro seu, pro seu amigo. Aí Que ele ficou. maravilha. Como você se sentiu? É como se fosse uma resposta. Olha, não pare de escrever, porque é uma coisa muito incrível. Eu tava pensando que ia parar de escrever, que eu tava assim, eu tava cansada, acho que eu não vou escrever mais não, acho que já deu. E olhar para o lado, tem um livro meu assim, dentro da barbearia. Aí eu disse assim, não, isso aí eu tenho que continuar escrevendo. Acredito que é É, uma resposta lá, sim, uma resposta de Deus. é Continue gratificante, né? escrevendo. É, E pode ver que não foi uma mulher, foi um homem que estava lendo o seu livro. foi um homem. Exatamente. E ele e o amigo dele, né, tinha lido e tinha passado para ele, que ele estava passando por uma situação, e aí ele disse que o livro. Ele até falou assim: é uma história real. Eu, real. Aí eu fiquei calada, né? Fala, eu fui Deixa tão ele realista pensando, né? na história, deixa. Aí eu disse assim: eu passei tanta realidade para essa história para ele falar que era uma história real. Eu, não, é uma ficção, né? Era uma ficção. Também não falei nada, deixei ele pensar que era real. Muito bom. Como você falou, foram dois homens que você viu que leram o livro. Um amigo É, passou para o outro. É maravilha, tá vendo? Não é exatamente. só Foi o público adotivo. feminino que tem uma Pois certa é, né? sensibilidade. Uhum, exatamente. É muito bom. Você é casado e seu marido também escreve? Não, sou casado, mas ele é só eu que escrevo mesmo. O que ele fala do seu trabalho como escritora? Ele apoia, sempre me apoia. Às vezes eu faço uma cena, leio pra ele, pergunto o que que ele acha, como é que tá a cena. Deixa eu ler essa cena aqui, ver se não tá exagerado. Sempre peço a opinião dele. Ele me ajuda bastante. Que maravilha. E a sua filhinha tem quantos anos? 3, vai fazer 4 anos agora, em Ah, novembro. um bebezinho ainda. Menina. E quem é Simone no dia a dia? Longe dos livros, longe dos papéis, dos lápis, do computador. Tem uma vida bem corrida, agitada. Então, essa é a Simone do dia a dia. É aquela lá que é focada no trabalho, muito focada. Acredito. E o que é que você gosta de fazer nas suas horas vagas? No seu Na momento de minha... lazer? Gosto de ler, cantar. É isso que eu faço, assim, nas horas vagas. Sair com a minha família, né? Com meu esposo, com minha filha, com algumas amigas, um café. Gosto de fazer isso. Muito bom. E qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo e está pensando se inicia sua carreira como escritor ou não, se investe nessa área ou não? Não, eu acho que o conselho que eu dou é que invista, assim, que realmente um livro é gratificante, é uma transformação, como eu falei no início, né? Eu acho que se você tem um sonho, eu acho que você tem que se dedicar nele, em qualquer área da sua vida. Eu acho que tudo que você faz é bom você fazer com muita dedicação, porque eu acho que tudo que você faz é importante você encontrar um valor e um sentido, né, naquilo, que eu acho que faz toda a diferença. No meu trabalho, por exemplo, meu trabalho normal, eu sempre procuro valor naquilo que eu faço tanto nos livros como no meu trabalho, né, paralelo. Então eu acho muito importante a gente encontrar valor em tudo que a gente faz. Como escritora, você já se arrependeu de algo nesses 8 anos de carreira como escritora? Não, não me arrependi de nada. Eu acho que realmente estava nos meus destinos mesmo. E você já pensou em fazer contação de histórias também? Porque existe a contação de história infantil, mas também tem essa da romântica também, né? Esse trabalho que você faz escrito, eu vejo muitas pessoas contando histórias. Tipo, eu mando a minha história para você e você não me identifica, mas você faz e faz a contação de história. Ainda não pensei não, mas seria uma ideia legal. E colocar no livro também, né? Você coloca no livro tipo um spoiler do livro.
Você fala Uhum. do livro, mas vou contar um trechinho do livro e faz essa contação de história. É bem interessante. Eu tava pensando em fazer no Instagram. É interessante. Ler um trecho do livro, pegar uma cena ali. Ah, eu pensei até em encenar cenas mesmo, assim, porque esse livro aqui ele é muito dramático, assim, tem muita dramatização nele, então dá pra pegar cenas de personagem e construir assim de uma forma bem mais Porque chama mais dramática. atenção também do público, né? É, exatamente. Eu até pensei, né, em fazer a cena da Lolo, que é a personagem. Aí tem a cena da. Tem uma cena que eu gosto muito, que é quando ela. Eu vou falar um spoiler, né? Quando ela vai estar no Rio de Janeiro e ela vai procurar um local pra ficar, uma pousada. E aí tem uma personagem que eu imaginei, que é a personagem que atende na pousada, e ela é muito. Eu gostei muito dela, né? Eu queria. Porque assim, todos os meus personagens tem que ter uma interligação, eles têm que ser muito importantes. É, ela, por exemplo, a atendente da pousada, ela é muito importante. Aí eu botei várias características nela, ela é muito assim, engraçada, ela gosta de mascar o chiclete, a característica dela é estar sempre com chiclete na boca, fazendo aquelas bolas. E aí ela é toda. Ela não tem filtro, chama a outra de Patricinha, né? O que, que você tá fazendo aqui? Porque a outra é muito, toda muito chique, né? E a pousada é mais simples, e ela começa a falar com ela. Aí tipo, tem uma cena muito, até meio engraçada, né? Delas duas aí. Eu gostei muito de ter feito essa cena. Maravilhoso. Os seus personagens são fictícios, mas tem muito assim. A vida imita a arte e a arte imita a vida. Como você é muito observadora, algum desses personagens você copiou da realidade? Trocando Algum, nome, trocando o sexo da pessoa? algumas cenas, sim. Outras não. Outras foi criadas. Tem muita cena. Tem até vozes bem reais no livro. Nossa. E Eu alguém já adorei. ligou para você, ou já falou com você no. Alguém já falou com você se identificando com os personagens? É, já, as pessoas que leem, ai, se identificam muito. Principalmente com a Lolo. A Lolo, eu acho que é uma personagem que se identifica muito com as mulheres. Eu achei. Ela é uma das minhas personagens que são muito fortes mesmo. Que é muito forte. Maravilhoso. Então, desses todos os livros que você tem, qual que você mais gostou? É, o que eu mais gostei, eu confesso que é Nada Além de Nós. Assim, eu gostei muito do Relógio de Vida. É um livro que foi muito lido lá na Amazon, mas eu gostei muito dele, mas eu acho que eu gosto mais do Nada Além de Nós. Não sei por quê. A personagem do relógio de vidro, ela é muito forte também, empoderada. Mas eu acho que a Lolo eu gosto muito mais. É como se fosse a minha melhor amiga. Não é porque é o trabalho que você está fazendo no momento, não? Está mais Não, recente? não. É aquele livro que eu li várias vezes. Eu volto e leio como se fosse uma leitora, e eu releio. E vou sentindo a história, porque às vezes passa um tempo, né, sem ler, eu volto e releio como se eu fosse a leitora. E eu gosto muito, assim, do que eu tô lendo. As cenas conseguem me emocionar, né? É eu que escrevi. Sério? É, eu fico muito, muito, muito conectada quando eu leio. Muito bom. Depois que você finalizou esse livro e os outros, você já chegou a pensar, eu poderia ter trocado isso, não ter escrito aquilo? Não, eu acho que essas cenas que eu tinha trocado, eu tirei todas, né, na verdade. No momento, eu acho que realmente eu deixaria do jeito que tá. Eu acho que nem tiraria e nem acrescentaria. Maravilhoso, muito Porque bom. esse livro é muito grande. Na verdade, ele estava bem maior. Aí eu tive que fazer um trabalho nele de forma que a leitura ficasse mais rápida. Aí foi todo um estudo de técnicas literárias para poder ficar. Aí fiz capítulos curtinhos para a leitura ficar mais, né, dinâmica. Eu queria deixar a leitura dinâmica e não ficar, o texto não ficasse muito extenso, assim, né, que fosse linhas mais curtinhas. Aí ele de uma certa forma ficou um pouquinho grande, né? Mas Ficou um pouquinho eu fiz grande, mas todo esse ficou trabalho. bonito. Eu fiz todo esse trabalho com esse cuidado para a leitura ser muito rápida. Inclusive, quando eu peguei ele para ler, eu li ele um dia, né? Para revisar. E fiz uma leitura assim muito rápida nele. Então, a ideia que eu queria, que é exatamente passar a leitura para a leitura ficar rápida. Lógico que quem está lendo ele de primeira, talvez não faça a leitura rápida, porque tem muitas cenas que tem.
que prestar atenção, que as coisas mudam muito rápido no livro, e tá tudo muito conectado. Se você passar despercebido na cena, pode ser que você não entenda o que aconteceu lá na frente, tá tudo muito interligado. Então, toda cena, até uma taça que se quebra, faz sentido na história. Então, tem que prestar atenção em todos os detalhes. São quantos capítulos? Isso agora deixa eu lembrar aqui. Não lembro mais. 81 mais o epílogo. Foi grande. 81. Mas por que ficaram muitos capítulos? Porque eu deixei curtinhos, né? Ah. Pois é, foi isso que eu falei dos capítulos. Você fazer a contação de história, destacando alguma coisa do livro, como você mesmo falou. Fica interessante. Vou fazer isso depois. Muito bom. A personagem se chama Lolita. Eu escolhi esse nome assim, é um nome bem controverso, né? Mas foi intencional, porque ela é uma jovem, né? Eu tive a inspiração a partir do livro Lolita, foi a partir do livro Lolita. Inclusive, tem até na peça de teatro, uma frase do Lolita mesmo, né? Do livro Lolita. Porque tem a questão dela ser mais jovem, aí vai ter um cara mais velho que se apaixona por ela. Aí tem toda essa questão também, que eu fiz essa correlação com o livro, né? E aí, por isso que eu escolhi Lolita. Eu chamo ela de Lolo, porque as amigas dela chamam ela de Lolo, que eu acho fofo, né? O jeito das amigas tratarem ela. Então, cada amiga chama ela de um jeito diferente. E aí eu tive a inspiração desse nome a partir do livro do Nabokov. Então foi intencional, Lolita. Ia chamar Lola, na verdade, primeiro nome. Só que eu pensei, por se eu vou falar desse assunto que tem a ver com assédio e tal, por que não colocar Lolita, né? Exatamente aquela mocinha, jovem, né? E aí vai ter um cara mais velho. Só que o par romântico dela não é o cara mais velho, não. Diferente. O par romântico dela é o cara da idade dela. É interessante. Até porque, assim, Lolita, a gente já vê muitos trabalhos com o nome Lolita, né? A gente falou dos projetos, né? Tem algum convite, alguma coisa, algo assim que ainda não pode dizer, algum trabalho que você possa dar um spoiler para a gente, para os seguidores da revista, alguma novidade? É só o livro que eu vou falar, que eu vou escrever depois sobre amizade. Esse é um dos trabalhos que eu tenho, né, planejado já. Inclusive, já escrevi o primeiro capítulo já. Já tenho o capítulo dele. E tem uma história toda já na minha cabeça. E História vai toda ser um já. outro romance? Vai ser um romance, mas só que falando sobre amizade. Vai ter relacionamentos amorosos dentro do livro, como sempre vai ter, mas não vai ser o foco principal, como todos os meus livros. O foco principal, onde gera um conflito a partir de um casal, né? Só que não, agora vai ser um foco principal, onde vai ter amigas, e aí os conflitos vai ser, assim, entre elas. Não um conflito, assim, vai ser, tipo, descobertas, né? Conexões, onde uma vai apoiar a outra, mais ou menos nesse sentido. Ok. Simone, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. E hoje estamos encerrando a temporada 2025 do programa Perfil. Mas numa próxima temporada eu quero conversar com você de novo, tá certo? Falar Ai, dos seus novos obrigada. trabalhos, tá? Do que está fazendo, da repercussão. Volte sempre, tá certo? Ai, muito Eu obrigada. Eu desejo amei muita falar luz no seu caminho e sucesso, muito sucesso. para você também. Muito sucesso, viu? Muitas felicidades. E muito obrigada pelo convite. Eu amei falar com você. Geminianas, viu? A gente se conectou. Também adorei conversar com você. Então, até breve, tá certo? Até. Tudo de bom. Beijos. Tchau.